Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje fala sobre inovação, negócios e vai falar sobre um setor da economia bastante interessante, com muitas histórias para a gente conhecer, que é a área de refeição coletiva. E para conversar conosco sobre esse tema, claro, estamos convidando um dos maiores especialistas nesse assunto aqui no país. Eu me refiro ao Daniel Mendes, que é diretor-presidente da Sapor. E Daniel, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui no estúdio do Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, meu. Vamos começar explicando o que é a Sapori hoje. Quer dizer, nós estamos falando de quem nesse momento? Bom, a Sapor é uma empresa de restaurantes coletivos. Nós atendemos várias empresas no país. Fazemos alimentação dentro das empresas. Nós temos muitos clientes grandes. Nós estamos com a maior operação do país, hoje com 25 mil pessoas no único local, que é em Betim, em Minas Gerais. Então, nós temos várias operações, de grandes a pequenas. E temos restaurantes dentro das empresas e empresas de todos os tipos, né? Empresas mineradoras, empresas de comunicação, empresas montadoras, autopeças, de alimentos, enfim, todo o mercado. Quando você fala de pequenos, médios e grandes, o que é pequeno nessa área? Um pequeno é um faturamento em torno de 30 mil reais por mês. Entrega de Isso quantas refeições? seriam aproximadamente 200 refeições por dia. Tá, e você falou de 200 e vai até No 25 nosso mil? caso, hoje, 25 mil no único lugar. Se você olhar um caso, por exemplo, que nós temos a Vale do Rio Doce, aí nós temos mais de 30 mil refeições dia. Só que em várias plantas no país, né? E em cada local desses, vocês abrem um restaurante? Exatamente. Em cada lugar desse, nós temos uma equipe, nós recebemos todos os alimentos diários, praticamente. Nós fazemos o alimento diariamente e por turnos. Ou seja, almoço, jantar, ceia, café da manhã, coffee breaks, enfim, toda a demanda necessária para alimentar essa quantidade de pessoas. Temos lanchonetes também, enfim, toda a infraestrutura de alimentação necessária nesses pontos. Tá, o que significa essa estrutura necessária dentro de um ponto para se ter um restaurante? Bom, nós temos, por exemplo, nós temos alguns modelos. Nós idealizamos os modelos de layouts. Então, nós temos um modelo PMG, que faz os fluxos todos de cozinha, que ensina, que, enfim, são os mais produtivos. Ocorre que estas empresas, quando já estão estabelecidas, elas já têm o seu restaurante. Então, elas já têm a infraestrutura física, porque, afinal de contas, elas têm que prever que as pessoas façam suas refeições. Então, nós chegamos e aí nos encontramos, em 90% dos casos, restaurantes já estabelecidos. O que fazemos? Entramos e fazemos toda a parte. Contratamos as pessoas, fazemos todo o treinamento das pessoas de como servir, aí inovamos em relação aos menus apresentados. Nós temos uma questão interessante, nós começamos com um restaurante industrial chamado refeitório antigamente, fazendo com que a comparação fosse restaurante comercial. Hoje, os nossos restaurantes são comparados com praças de alimentação de shopping. Porque a gente quer muito o poder de escolha do nosso cliente. Pois é, esse cardápio ele é diferenciado, portanto, dependendo da região, dependendo do tipo da empresa, o contrato, etc. Claro, nós temos preços de refeição por acá, por exemplo, nós temos preços de refeições que variam de R$ 6 a R$ 300. Imagina o que tem nesse ambiente todo. Atendemos hospitais e nos hospitais nós atendemos áreas VIPs, onde nós temos o chefe de cozinha, temos até refeições assinadas por chefes de cozinhas conhecidos no mercado. É o caso do Ravioli, por exemplo, é o caso de outros chefes de cozinha famosos que assinam cardápio e nós replicamos essas receitas. Vocês não trabalham com transporte da alimentação, vocês não entregam refeição. Não, nada de marmita, nada de comida transportada. Nós temos comida feita no local. Por que a escolha desse modelo? Porque é um modelo onde nós, desde o início, buscamos muito a satisfação do cliente e a permanência nesse cliente por muito tempo. E como filosofia, isso não vai mudar. Então, nós entendemos que a refeição transportada ela tem uma queda de qualidade natural. Por exemplo, você não consegue fazer uma batata frita, você não consegue fazer uma carne assada, ela fica branca, porque você tem que fechar ela e o vapor dela fica branco. Quer dizer,
não te digo que a gente faz refeição transportada, faz, eventualmente na inauguração de um restaurante, ou da planta central até outros mini restaurantes que tem, por exemplo, numa mineradora. Mas sempre que é possível, a gente prefere fazer uma comida fresca no local. Só para a gente guardar esse número, quantas refeições vocês fazem hoje por dia? No Brasil, nós temos 1 milhão de refeições por dia. Nós fazemos 1 milhão de refeições por dia. No Brasil, porque vocês têm operação também no México e na Colômbia. Exatamente, no México e na Colômbia. E aí no México e na Colômbia são quantas refeições Aí nós mais ou menos? são bem menores. Nós temos, por exemplo, na Colômbia nós devemos ter uns 30 restaurantes e no México deve ter uns 60 restaurantes. Então no total são quantos? 1.100 restaurantes? 1.100 restaurantes contando todos. 1.100 restaurantes. Bom, nós estamos falando sobre isso e mostrando a empresa do tamanho que ela é hoje. Agora, como é que essa empresa chegou a esse ponto? Você tem ligação com o ramo de alimentação desde muito pequeno, porque o seu pai trabalhava com restaurante, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Você é uruguaio, veio para o Brasil lá aos 11 anos, passou pelo Rio Grande do Sul, chegou a São Paulo. Já no Uruguai vocês trabalhavam com alimentação? Não, no Uruguai meu pai era garçom, era maître no Uruguai. Não, deixa ele trabalhar com alimentação. Com alimentação. Ele servia comida. Sem dúvida. Ele era maître. Sem dúvida, era maître no Uruguai. E você depois trabalhou como garçom também no restaurante dele já no Brasil? Isso, aí ele veio pro Brasil, a gente saiu do Uruguai para o Brasil justamente porque ele foi contratado e conseguiu os papéis todos para mim para o Brasil naquela época. E a partir daí, já meu pai depois trabalhou como empregado, depois teve seu próprio restaurante, aí quando teve seu restaurante, a família inteira trabalhou junto. A experiência inicial, não que eu não tenha trabalhado de garçom em outros lugares, trabalhei em hotel como garçom, inclusive como garçom comim, né? E trabalhei em lanchonete de supermercado, só que eu aprendi com meu pai. Você aprendeu lá, Isso, com o seu pai. isso. Agora, foi um aprendizado traumático para você? Foi, viu? Por quê? Foi porque imagina o que é um restaurante, né? Então você trabalha sábado, trabalha domingo, quando teus amigos vão se divertir, você tem que ficar trabalhando. Aliás, os dias onde normalmente o pessoal se diverte são os dias que mais se trabalha. É sábado, domingo e feriado. Então, desde que tinha 13 anos, eu digo assim, não, quando eu puder, eu vou sair dessa vida, porque não dá para trabalhar sábado e domingo. Mas você não conseguiu sair dessa vida, porque você acabou seguindo o ramo da alimentação. Não sei, hoje você trabalha sábados e domingos ou você se dá o direito de folgar nesses dias? Olha, eu não trabalho tanto sábado e domingo, mas tem operações. Tem coisas para serem resolvidas. Tem que ser resolvida. Hoje a infraestrutura da empresa me permite não estar efetivamente sábado e domingo, fisicamente todos os dias. Mas de cabeça ligada, com certeza, às 24 horas. Tá, mas daí quando é que teve o ponto de virada entre deixar de servir refeição como garçom para ser o dono da empresa que faz as refeições? Isso foi em 1992. Eu tinha 30 anos, já vinha de uma empresa estruturada, né, no trabalho de refeições coletivas, então já conhecia bem o segmento. Eu me tornei o segundo homem dessa companhia, com 30 anos. E aí tinha dois caminhos. Ou ele ia ser sócio dele, e aí sim a gente poderia ter ficado, ou ia montar minha empresa. E foi isso que aconteceu. Não fui sócio dele e montei minha empresa, e aí começa então a história da Sapori, em 1992. Tá, por que você tomou a decisão de ter a própria empresa naquele momento? Porque talvez ser o sócio dele, né, desse seu colega anterior, pudesse ser mais fácil, já estava estruturado. Mas você teve a ideia de, não, vou abrir meu próprio negócio. Na verdade não foi bem assim. Foi realmente porque a proposta, eu disse inclusive para a pessoa que trabalhávamos juntos, disse assim, faz uma proposta onde eu possa crescer, aí eu não preciso botar a minha empresa, não tinha 30 anos, não tinha família, então tudo era fácil, era mais fácil que hoje fazer coisas das quais eu estava determinado a fazer. E, inclusive via muito claramente nesse setor grandes oportunidades que não estavam sendo feitas. A vinda para São Paulo, a vinda para o interior de São Paulo, o relacionamento com os homens de recursos humanos daqui me abriu a cabeça a um ponto que eu digo, não, nós temos que repensar esse negócio. Me dá um exemplo dessas oportunidades que você estava enxergando naquele momento, que era um espaço que havia para ser ocupado. Na verdade, o pessoal era tratado como peão. O restaurante de fábrica era aquele restaurante que tinha que dar comida. Então, era basicamente encher a barriga. Só que havia uma necessidade, já naquela época, de fazer algo onde o indivíduo fosse diferenciado. E aí foi que quando eu abri a empresa,
tudo bem, eu fechava com a fábrica ou com o alto executivo, fechava com o cara de recursos humanos, fechava com o pessoal de suprimentos, mas o foco do nosso trabalho sempre foi o usuário e não só o que me contratou. Mas então a gente começou a olhar o restaurante que a pessoa estava. Então, a gente começou a olhar as paredes que tinham azulejo, arranca esse azulejo e põe uns quadros. A gente começou a olhar aqueles mesão, tira esses mesão horrorosos e põe mesa de 4 lugares. A gente via aquele bandejão horroroso de, sabe aquele bandejão que tinha uns pedaços assim. Aquilo foi um horror, para tirar aquilo. Eu digo assim, muitos lugares me diziam, não pode tirar aquilo que vai dar perda de produtividade. Mas é um horror comer naquilo. Imagina no inverno, esfriava toda a comida. Você fazia uma comida bonita, nem aparecia no meio daquilo, parecia uma bacia. Então, nós tivemos muito problema. Eu tenho um caso de uma montadora, que eu não posso dizer o nome, mas que o cara disse assim, não, nós fizemos um restaurante bonito, né? Fizemos um restaurante bonito e o cara da produção me disse assim, não, aqui nós não vamos deixar de ter essa bandeja. Eu digo, então vamos fazer o seguinte, não investe no restaurante. Você quer essa bandeja? Vamos ficar como tá. Essa bandeja não condiz com um restaurante novo. O cara quase me matou. Mas, efetivamente, nós fizemos e deu um grande sucesso. Estou te dizendo assim, as oportunidades que na época tinha. E tinha uma visão muito forte do pessoal de RH de querer serviço de alimentação de forma diferente. Quem foi o seu primeiro cliente? Meu primeiro cliente, graças a Deus, ainda é nosso cliente, é a moedinha da sorte que a gente fala, que é o Equipesca, em Campinas. Foi o primeiro cliente nosso, né? É um cliente de 21 anos. E foi o grande cliente que nos deu a oportunidade. Eram quantas refeições? 150 refeições dia. Quer dizer, muito pequeno hoje, levando em consideração a dimensão que vocês têm. Mas enorme para vocês que estavam começando, imagino. E começaram como? Quer dizer, que tipo de investimento vocês tiveram que fazer para poder atender a este cliente de 150 refeições dia? Imagina, esse cliente não tinha nem forno no restaurante. Aí Porque você montou o restaurante, né? Nós melhoramos, já tinha o restaurante, mas nós melhoramos. E motivamos ao cliente a ponto, quando ele viu que a gente botou o buffet de salada, quando ele viu que a gente tirou aqueles mesão, botou mesinha quadradinha, quando a gente viu o cuidado que a gente estava tendo, muito similar ao que ele tinha em casa, o cliente se motivou e rapidamente fez os... Aí virou um restaurante. Quer dizer, aquela cara de refeitório virou restaurante. E até agora é modesto, mas é muito bonitinho. Mas isso foi o primeiro cliente, né? Mas em seguida do primeiro cliente, nós tivemos os primeiros 3 meses depois, porque ficamos 3 meses tentando vender e não conseguia. Batia nas portas e não conseguia. E vários queriam, mas aquela insegurança, vamos dar oportunidade. Esse fechou. Imediatamente que esse fechou, fechamos outros. E aí começamos a crescer, porque fazíamos um serviço diferente. E foi então que, numa época depois de mais ou menos meio ano, 1 ano de atividade, nos liga um cliente de 5.200 refeições. Imagina o quê? Nós tínhamos, somando todos os restaurantes, não dava 5.000 refeições dia. Então, ali a proposta era muito audaciosa no sentido de custo, né? De operação, era uma operação grande, era uma operação complexa. Naquela época, conseguir pessoas era difícil, porque eles tinham uma autogestão, ou seja, a empresa mesmo fazia a sua comida, e ela queria terceirizar. E nós entramos. Só que não podia contratar nenhuma das pessoas. Imagina o que é você servir 5.200 refeições no interior de São Paulo, naquela época, que não tinha ninguém especializado em alimentação. Nós contratamos o pessoal, eu lembro que na época nós paramos o centro de São Carlos, porque não podia contratar na empresa também. Tivemos que ir no centro, parou o trânsito de tanta gente que vinha. Que vinha para ser contratado. Uma das escolhas era assim, tem arcada dentária? Ou seja, tem dente? Ou seja, então dos itens de avaliação era se tinha arcada dentária. Claro, você não vai fazer alimentação, né? E tivemos que preparar essas pessoas todas. Então foi um grande desafio. Só que depois dele superado, é uma comprovação técnica que nós então tínhamos condições de atender patamares de clientes grandes. Esse foi um momento chave para você na empresa, ou seja, de dar o grande passo dentro da empresa? Foi um dos ciclos, foi um dos grandes momentos da companhia, foi esse. Porque você poderia ter negado dar esse passo, até pelos riscos que você estaria correndo, mas continuar trabalhando, inclusive com sucesso, mas com restaurantes de pequeno porte ou médio porte. Você resolveu dar o grande passo ali. E para isso precisa de investimento. Não só de investimento. Na verdade, se eu posso dizer, esse cliente, que até hoje é cliente nosso também, é a Tecance do Brasil, em São Carlos,
Na época era uma oportunidade e eles também sabiam que estavam dando uma oportunidade. Então, ele correspondia também sempre foi uma empresa onde se viu muito custo, altamente competitiva, altamente forte, mas muito competitiva. Então, ela sempre teve um custo muito apertado. Só para você ter uma ideia, naquela época nós só fazíamos a mão de obra para aquilo tudo. Até porque é uma empresa pequena, nós não conseguimos fazer 100% do trabalho. Então, nós fazíamos a mão de obra. A minha ida para Campinas, até São Carlos, que eu morava em Campinas na época, de Campinas a São Paulo, a São Carlos, que é onde ficava, se eu contasse a gasolina e os pedágios para ir até lá, era mais do que eu ganhava por mês. Mas eu estava fazendo um investimento ali. Né? É a mesma coisa, você olha para aquilo, posso não querer, porque não é confortável você ter um cliente onde ele te exige muito, mas te paga muito pouco. Mas ao mesmo tempo eu não estava fazendo aquilo só pelo cliente, estava pensando no futuro. E realmente hoje um dos clientes mais consolidados. Esse cliente hoje, depois desse tempo, passaram ciclos, hoje eu administro toda a refeição, né? Hoje eu faço tudo. Então, quer dizer, mas foi um início muito sofrido e muito importante. Você falou agora há pouco aí, foi um dos ciclos pelos quais nós passamos. Uma empresa como a de vocês, ela necessariamente passa por vários diferentes ciclos, vários diferentes momentos. Não só a empresa, mas o modelo mental, né? Imagine você quando eu tinha esse cliente e quando eu tinha mais uns 10, 12 restaurantes. Eu tinha que ter uma mentalidade centralizadora. Porque, na verdade, eu chutava gol, eu tinha que motivar as pessoas. Então, era recursos humanos, eu era compras, eu era vendas, eu era administração, eu e 2 ou 3 pessoas a mais. Esse mesmo sucesso que faz você poder fazer isso, à medida que a empresa vai crescendo, não posso mais ter essa visão centralizadora. Então, os ciclos mudam, não só para fora, mas para dentro também. E que às vezes é muito doído. Né? Porque o que você fez até agora deu certo, mas se você continuar fazendo isso, você vai acabar não funcionando. O insucesso é a grande possibilidade se você não mudar seu modelo mental. Então, esse trabalho de modelo mental é bonito falar, mas é difícil fazer. Então, essa questão de centralizador, essa questão do poder, de você querer resolver tudo, de tudo passar por você, isso foi, por muito tempo, isso foi uma forma de achar que só você tem a solução, né? E das próprias pessoas te darem essa condição, porque no final de contas você fez uma empresa de sucesso. Esse tipo de coisa você tem que mudar não só externamente, não só a estrutura de logística, não só a estrutura de compra, mas o modelo mental. Esse modelo mental forte que você tem que quebrar paradigmas e sair desse modelo e ter outros para o próprio sucesso da companhia. E onde é que você encontrou o conhecimento para ter, por exemplo, esse tipo de visão, dessa necessidade? Eu preciso mudar. Porque, falando assim, parece muito simples, né? Você, de um determinado momento, entendeu que deveria mudar, mas quantos grandes empresários não perceberam isso no momento certo? Então, quer dizer, onde é que você foi buscar esse conhecimento para enxergar dessa maneira? Eu poderia te dizer que E, desculpa, inclusive ter a humildade para aceitar de que tinha que mudar. É. Você falou a palavra-chave disso tudo, né? Humildade. Nós temos uma atividade de servir. Então, nós servimos a alimentação. Então, a nossa grande qualidade tem que ser humildade. Então, eu estou para servir. Então, eu tenho que estar disposto a aprender constantemente, a sentir o meu cliente todos os dias. Imagina que o restaurante industrial é um lugar onde as pessoas estão confinadas. Então é um lugar monótono, você vai todo dia, vê as mesmas pessoas, come a mesma comida, até o cheiro. Né? Então você tem que estar sempre buscando alternativas de superação. Você tem que estar um dia trocando um quadro, um dia trocando um menu diferente. Quer dizer, sempre tem que estar muito aberto à mudança. Então, isso me ajudou muito. Essa característica da humildade me ajudou muito a entender que antes dos outros, eu precisava mudar. E os meus executivos. Eu tenho executivos hoje que ficaram muitos anos com a gente, mas que não tinham mais condições de estar no novo patamar da empresa. A exigência era outra, o preparo era outro. Mas essas pessoas não foram abandonadas. Igual a minha família, quando eu comecei, minha família estava junto. Eu tive que tirar minha família, mas não tirar e jogar fora. Né? Então cada um montou sua empresa ou seu trabalho atendendo a Sapori. Da mesma forma, executivos nossos, que duraram muitos anos, hoje nos atendem como
terceiros, ou de alguma forma, nós continuamos juntos, mas não na direção da empresa. Tá. Bom, teve um momento importante ali na história da Sapori, que foi a crise de 2008. Momento duro. Conta para nós um pouco do que aconteceu naquele momento e nos diga como é que você conseguiu sair daquele cenário de crise. Efetivamente, esse foi um cenário muito difícil. A crise, graças a Deus, que a crise no mundo foi. Quer dizer, uma das coisas boas é que a crise interna aconteceu quando também a crise externa era forte, porque 2008 e 2009 foram anos de crise. Mas a crise nossa foi provocada internamente, ou seja, nós acreditamos muito na questão dos processados, na questão de entregar a mercadoria muito pronta para o serviço, tirar o trabalho burro das cozinhas, ou seja, ao invés de eu entregar a batata, que eu entregasse a batata cortada e pré-frita, ao invés de entregar a peça de carne, eu já entrego o bife. Então a gente trabalhou muito em cima disso, fez um trabalho muito forte. Imagine que não é só trocar esse produto. Imagina o que foi o trabalho de você desenvolver isso numa economia brasileira, que apesar de ser rica na sua diversidade e nos seus sabores e a potencialidade de produção, ainda tem muito a cabeça de que hoje a batata dá dinheiro, então eu vou plantar batata. Aí depois a batata baixa, ninguém... É muito de commodity, visão de commodity. Então como é que você passa isso para um produtor e diz assim, planta para a gente, que a gente vai te garantir sempre 10% de margem. Mas não cai em tentação, quando estiver lá em cima, de querer não vender para a gente e vender para o outro. Isso é uma história que custou muito. E nessa época da crise, a gente apostou muito nisso, só nesse serviço. E aí a gente aprendeu que fomos errados por querer fazer uma coisa, porque em seguida veio a crise de 2008 e as commodities caíram. E nós, com esse processado, nós tínhamos um preço muito alto de compra. Então o nosso preço de venda era preço de mercado. Então isso foi um grande problema, faltou recursos. Então nós chegamos até uma dívida de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Como é que nós fomos? Primeiro pela credibilidade dos fornecedores. Nós tivemos os fornecedores muito do nosso lado. Espichamos a corda ao máximo, né? Tivemos algumas instituições financeiras que nos ajudaram muito e que nós reconhecemos até hoje. Hoje, graças a Deus, passou tudo isso, mas a gente deixa um legado que podia ser o fim da empresa, como poderia ser uma renovada, muito mais fortalecida. E aí a gente tem hoje, graças aos fornecedores, graças ao nosso pessoal, e principalmente a medida que a gente tomou, né, que teve que dar um choque de humildade de novo, porque o que aconteceu foi exatamente isso. Eu me lembro numa época, numa reunião de conselho, e o pessoal de conselho interno, nós temos duas reuniões. Nós temos o conselho fora, que são pessoas de fora que vêm na nossa companhia, não é ninguém da família, são executivos de outras empresas que fazem parte do nosso conselho, e nós temos um conselho interno. E nesse conselho interno, chegou e disse, e agora, Mendes? E agora, disse, não sei, nós vamos ter que ir atrás procurar. Então, essa foi uma quebra de paradigma, de que realmente olhar para o problema e não achar que tem só a solução, ter a humildade de ver que precisa buscar esquema de fora para resolver. Na própria estrutura da empresa vocês tiveram que fazer mudanças? Uma reengenharia total. Mudaram diretorias, mudamos tudo. Porque a diretoria apanhava, a gente apanhava junto e a diretoria parecia que não entendia. E eu também não entendia. Uma empresa desse tamanho não vai sucumbir. Então vamos em frente. Mas quando a gente viu, o negócio ficou muito pesado. Então o que nós fizemos? Nós contratamos gente de fora, nós trouxemos soluções, tratamos novas pessoas, criamos estrutura e criamos uma questão de que não precisava dizer que sabia. Se não sabia, diz não sei. E aí nós vamos atrás da solução. Isso deu uma energia na companhia muito forte e fez a gente ter, em seguida, no ano de 2010, nós tivemos o maior EBITDA da empresa e do mercado. E com isso conseguimos pagar parte e hoje nós estamos praticamente zerados com aqueles 100 milhões que eram de contas a pagar. Hoje o faturamento da empresa é de quanto? 1 bilhão e 200 líquido. 1 bilhão e 200. Naquela época ali, quando passou por esse problema, os valores eram menores? 850 milhões. 850, quer dizer, na realidade a crise acabou fazendo com que vocês girassem dessa maneira e chegassem ao ponto que estão hoje. Na verdade a crise mostrou o importante do EBITDA, ou seja, do resultado, não só do faturamento.
quando você tem que ter a estrutura financeira. Mas você estava lembrando aqui esse formato que vocês têm, essa relação que vocês têm com os produtores, quer dizer, o produtor está entregando o alimento pronto para vocês, né? A batata cortada, a carne cortada, não mais em peças. Quer dizer, isso é uma estratégia de vocês. Isso não faz com que o preço fique mais alto? Sim, faz com que fique mais alto. Só que a questão, no momento que você tem grande produção, você também reduz o custo da industrialização. E você tem as garantias da industrialização de cortes, de tamanho, de garantia de serviço, de produto garantido. É muito mais fácil você ter um bife padronizado vindo do frigorífico do que você fazendo na cozinha. Você depende muito da pessoa. E no frigorífico você tem máquinas que fazem. Então eu quero um bife de 120 gramas cortado com uma espessura de 2 milímetros, sei lá, de 10 milímetros. Você consegue fazer isso em máquina. A peça é a carne. Não tem nada de enxerto, não tem nada A peça é a peça, só que corta em quadrados e depois bifeteia. Essa tecnologia é do frigorífico. Então faz muito mais sentido o frigorífico fazer isso do que eu fazer em 1000 cozinhas, nas quais muitas delas têm estrutura e outras delas não têm. Então essa visão vem desde 95. É isso que você disse, que usando a expressão, tirei de dentro da minha cozinha o trabalho burro. Ou Exatamente. seja, deixei de perder tempo fazendo isso, né? Entreguei para o produtor para ele fazer e nessa negociação isso funcionou. Me dá aqui alguns volumes aí de compras que vocês têm em relação, por exemplo, carne, Bom, ou peixe, enfim. eu nem tenho esse número, né? Mas é uma conta enorme, né? Se você disser eu não sei quantas voltas ao mundo fizemos esse levantamento, os caminhões de arroz. Fazia quantas vezes volta ao mundo a quantidade que a gente consumiu nesses 20 anos. As quantidades são enormes. O que eu posso dizer que saltam aos olhos, hoje nós temos containers de batata frita, por exemplo, nós compramos 5 containers de batata frita pronta por mês. Nós compramos só de filé mignon processado. Imagina, restaurante industrial, não é filé mignon que nós servimos. É bife de colchão de dentro, patinho, enfim, são outras carnes que são bife para preços mais econômicos. Mas o filé mignon que a gente consome 4 toneladas por mês de filé mignon já cortado. E de salmão também 4 toneladas. Esses são os números que nos impactam, porque a princípio, quando você olha em restaurante industrial, você diz assim, não, esses caras não comem filé mignon, não comem salmão. Então, se de salmão são 4 toneladas e de filé mignon são 4 toneladas mês, imagina quantas toneladas são dos outros produtos. Vocês têm quantos funcionários hoje na Sapori? Nós temos 15 mil colaboradores. 15 mil colaboradores. Por que eu perguntei isso? Janaína Rocha, pelo Twitter, diz assim, na mensagem que ela nos mandou. Gostaria de saber, do Daniel Mendes, se eu só consigo chegar mais longe profissionalmente se eu tiver uma faculdade. Na verdade, eu não tenho faculdade. Meus filhos, eu quero que estão fazendo faculdade. Eu acho que sim, é importantíssimo você concluir o 3º grau. Só que não é o fundamental. O fundamental é a atitude. É você olhar as oportunidades e se capacitar para elas. Ou com faculdade, ou então com os recursos que você consegue ver, que tem a especialização, vá atrás da informação, vai atrás das experiências que acontecem. Tem um exemplo, por exemplo, do presidente da AMIL, Edson Bueno, que ele fala, né? A gente tem que se relacionar com pessoas que estejam acima da gente, para que a gente aprenda. Então, à medida que puder ter relacionamento com pessoas que você admira e que sabe que tem sucesso, essas pessoas vão te ajudar. O convívio com essas pessoas vai te ajudar muito. E, de fato, informação, buscar atrás, hoje tem muita informação disponível. Pode parecer contraditório, mas não é. Quer dizer, não é a questão de ter ou não a faculdade, mas é de ter educação. Exatamente. Buscar esta informação, esse conhecimento. Exatamente. Porque isso foi marcante para você. Quer dizer, a sua base educacional é muito forte, vindo do Uruguai. E isso certamente serviu de base para você chegar ao ponto que está hoje. De experiências, né? Você sair de tantos lugares, os desafios, você aprende automotivação. Imagina que é sair do teu país com 11 anos e ter que aprender uma língua nova e trabalhando, não era uma coisa, né? Com a família desestruturada. Quer dizer, você acaba adquirindo uma série de coisas. Então, os problemas que você tem na vida, você pode encarar como 2 coisas. Ou que eles são um problema, ou que eles são um desafio para você se superar. Esse é o grande motor da vida, né? Que estamos sempre crescendo,
seja com crise, seja sem crise, que tem oportunidades com crise e sem crise, e que você tem que estar ali porque elas vão acontecer. Você faz parte delas ou não se você tiver visão e conhecimento e se esmerar muito para alcançar. A Bruna Mariana, pelo e-mail, quer saber a sua visão de quais são as principais tendências e os principais desafios para o mercado de alimentação para os próximos 10 anos. Olha, cada vez mais a alimentação é uma linha saudável. Nós hoje já temos restaurantes onde temos a questão dos orgânicos. Ainda não tem estrutura ainda para isso, mas orgânicos, as patologias que hoje em dia, você poder tratar das patologias, principalmente em comunidades que tem muita gente, você tem pessoas que precisam de comida sem glúten, você tem gente que precisa de comida sem sal, você tem gente que precisa de comida leve. A tendência é mais saúde na alimentação, não só do nosso segmento. E te diria assim, cada vez mais você olhar para o cliente como individual e não como uma massa. Ou seja, eu tenho um restaurante que fornece, de fato, nós temos um restaurante de 25 mil refeições dia. O sucesso está em você olhar individualmente esses 25 mil e não 25 mil, eu faço para 25 mil, então tem que comer o que eu decido. Não. O jogo é você ter alternativas de alimentação. Então você tem uma comida leve, você tem uma comida com menos ingredientes, mas mais saborosa, você tem a tradicional, que o PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, te exige. Quer dizer, você tem vários menus para o pessoal sentar no restaurante, sentir no restaurante com poder de escolha. Vocês vão passar a abrir restaurantes de rua também, porque atualmente você só trabalha com restaurantes dentro das empresas. É isso mesmo. Mas como nós temos muitas empresas que a gente concorre de igual para igual com o restaurante de rua. Tem vários clientes onde eles recebem voucher e eles usam, eles em vez de fazer a refeição, recebem um valor. Então, se nós não tivermos condições de atendê-los, ele praticamente sai e vai para a rua. Então, nós já concorremos com o restaurante de rua. E temos uma plataforma muito grande de consumo, ou seja, o nosso arroz tem um preço muito mais barato, o nosso feijão tem um preço muito mais barato. Nós conseguimos hoje, em função desse desenvolvimento, chamar qualquer grande fábrica e pedir produção, ou seja, pedir para ele desenvolver um frango com queijo recheado, nós podemos pedir um filé mignon com bacon na volta. Então, pelo nosso volume, a fábrica rapidamente fornece o tipo de produto que nós queremos. Então, isso é uma facilidade. Agora, temos a humildade de saber que a gente não conhece, porque não temos restaurante. Se você me perguntar sobre restaurante coletivo, eu vou te dizer, tem um monte de oportunidades, tem muito a ser descoberto e a gente conhece muita coisa. Mas quando você me fala do restaurante de rua, a gente não sabe 100%. Então nós vamos começar este ano com 2 restaurantes comerciais, de fato, para aprender com isso. E acredito que depois de um ciclo, nós temos hoje muita credencial que nos dá sucesso. Mas a gente tem que aprender algumas coisas que ainda não sabemos. Qual o perfil do profissional que vocês procuram para trabalhar na empresa de vocês? Depende tem vários, hoje imagina para 15 mil pessoas, você tem vários tipos de perfis e vários tipos de especialidades. Né? Nós temos engenheiros de alimentos, nós temos engenheiros, arquitetos, nutricionistas, nós temos, especializados em várias áreas, principalmente na área de controles, na área de engenheiros, tem muitos engenheiros, enfim, são muitas especialidades. Agora, o foco é o mesmo da empresa. Tem que ter humildade, porque o nosso negócio é servir de todas as formas, então tem que ter humildade de escutar o cliente, tem que ter o foco no usuário, né? Tem que ter custos, porque nossa atividade é muito apertada em custo. Vocês viram que esse ano o tomate tomou as manchetes dos principais jornais do mundo, quer dizer, ninguém previa isso, e esse é o impacto imediato no nosso custo. Então, tem que estar muito alerta sempre. Agora, o perfil que tem que ter, de forma geral, é acreditar nos nossos valores. Né? Transparência, trabalhar de forma correta e visão de cliente e uma série de coisas que são os nossos valores. Você é bom cozinheiro? Eu gosto de cozinhar. Faço uma paeja como ninguém. É mesmo? Deu para aprender bastante nesse tempo todo para fazer um bom prato, sem dúvida. Mas a paella é o seu prato preferido, então. Pelo menos para fazer, para apresentar. O Thiago quer saber o que é inovação para você. Inovação, podia dizer assim que é uma questão que você não vai atrás, você tem que ter ela constantemente
trabalhada, inspirada, você tem que ter um modelo mental preparado para a inovação. A inovação não, eu quero ser inovador, não existe. E ao mesmo tempo todo mundo é inovador, né? Porque você não consegue estabelecer as coisas para sempre da mesma forma. Então, ou você inova ou a inovação te traz à frente, né? Senão não teria computador, não teria celular, não teria tablet, não teria... E daqui a pouco vai ter mais coisas. Quer dizer, esse espírito inovador, eu te diria assim que ele é nato, mas ele é construído. Não adianta você dizer que... Porque você pode ser muito inovador, mas se você não aplicar, inovação sem ação não é nada. Então, assim, é uma cultura da inovação, você tem que estar muito aberto, e à medida que você está cada vez mais praticando inovação, é como qualquer outra coisa. Quando você pratica tênis e pratica, você ganha melhores condições. A inovação também. Você tem que estar disposto a não... Aquela história de que acerte da primeira vez, aquilo é uma grande mentira. Você tem que errar. Eu costumo dizer que o processo de inovação é igual à cirurgia plástica. É para melhor, mas no começo é um horror. Imagina uma cirurgia plástica do rosto, né? Você vai fazer para ficar mais bonito, mas no princípio fica um monstro. E na verdade é isso mesmo. A inovação, ela é doída, dói o processo inovador. Você tem que mudar o status quo, você tem que mudar o que é tradicional. E aí é o problema e é sofrido também. Tá certo. Bom, a última pergunta aqui é do Abraão, porque ele quer saber qual é o segredo para ter tantos restaurantes e não engordar. Não é bem assim, é que eu tô bem escondido aqui. Tá certo. Daniel, quero agradecer a sua gentileza de estar aqui conosco no Mundo Corporativo, trazer aí parte dessa sua experiência, dessa sua história para nós, que eu sei que é motivadora e inspiradora. Então, muito obrigado e até uma nova oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. O Daniel Mendes é diretor-presidente da Sapori. E, claro, quero agradecer a você que participou desse programa, ao vivo, nos assistindo pela internet, enviando perguntas, algumas sugestões e algumas brincadeiras, como fez aqui o Abraão Joseph também na sua pergunta. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando que você pode levar todo esse conhecimento aqui para suas redes sociais, para o seu grupo de amigos. Se você quiser, você pode entrar, inclusive, lá no nosso grupo de discussões, no LinkedIn. Então vai lá, Mundo Corporativo da CBN no LinkedIn e traga esse seu debate, seu pensamento, aquilo que lhe inspirou nessa nossa conversa, também para essa rede social. Combinado assim? Até uma próxima oportunidade.